Atire a primeira pedra, quem pecado não tiver. Foi o que Jesus falou aos acusadores daquela mulher. Atire a primeira pedra, quem pecado não tiver. Foi o que Jesus falou aos acusadores daquela mulher. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou imensamente alegre com Deus em poder participar de mais uma gravação e neste vídeo o resumo da lição de número 11 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2022 da classe Adultos, dando sequência nos ensinamentos de Jesus a respeito do Sermão da Montanha, onde ele aborda os valores do seu reino. E em continuidade, este assunto, sendo cautelosos nas opiniões, está baseado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 6, onde Jesus vai tratar a respeito do julgamento, que o julgamento pertence a Deus. Nós veremos até que circunstâncias o julgamento pode estar presente. Nós veremos no decorrer desta lição um breve resumo juntamente com slides. Os mesmos estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo e que Deus continue te abençoando ricamente para a glória dele. A lição de número 11, ela traz o tema sendo cautelosos nas opiniões. Nós veremos neste assunto, baseado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, que o cristão ele precisa ser cauteloso naquilo que ele fala, na sua opinião, naquilo que ele vai proferir. Ele precisa ter muito cuidado ao que vai dizer, ao que vai pronunciar. Tudo aquilo que sair da sua boca, ele precisa ter um cuidado enorme ao falar de qualquer tipo de pessoa ou também qualquer tipo de julgamento. Este hino que eu cantei no início deste vídeo é um hino bem antigo da nossa época e eu usei uma pedra para que você possa entender melhor o conteúdo desta lição. Lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Texto áureo, Lucas capítulo 6, verso 36, diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática diz que, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, verso 1 ao 6, diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Já na introdução, nós perceberemos neste assunto, neste tema, que no seu sermão Jesus vai abordar agora sobre o julgamento do próximo. Como é o nosso comportamento, qual é a nossa condição referente ao julgamento das pessoas que estão à nossa volta, do julgamento do próximo. Nós entenderemos que somente o Senhor tem autoridade para julgar e que o cristão é misericordioso e não julga precipitadamente o seu próximo. No primeiro tópico da lição, não devemos julgar o outro. 1.1, aprendendo a se relacionar com os outros. Nós entendemos dentro do 1.1 que a igreja é o corpo de Cristo, formada por pessoas imperfeitas, mas que precisam ser éticas
e misericordiosas. Uma das coisas que nós precisamos entender que é necessário saber se comportar, saber viver, saber lidar com as pessoas que fazem parte do grupo em qual nós estamos inseridos, como nós chamamos de igreja. É interessante entender essa questão que cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um certo comportamento, tem uma maneira de falar, tem uma maneira de agir, tem uma maneira de reagir às situações. Nós entendemos que a igreja, Cristo é o cabeça da igreja e que o corpo ele é formado por vários membros, e cada membro tem a sua funcionalidade, cada membro tem a sua característica específica e inerente a este membro. Portanto, é importante nós, como cristãos, entendemos as diferenças que existem entre nós, entre eu e você, entre eu e as demais pessoas que fazem parte do meu convívio. Lucas capítulo 6, verso 36, diz que sede, pois, misericordiosos, como também nosso Pai é misericordioso. Portanto, quando nós pensamos sobre o julgamento, um dos pontos básicos para sabermos nos relacionar com as demais pessoas é que precisamos ser como o nosso Pai Celestial, que é um Pai misericordioso. O Sermão do Monte é o código de ética do cristão. Foi justamente no Sermão do Monte que Jesus ele profere os valores do seu reino, envolvendo um conjunto de ética e de moral para nortear o comportamento dos seus discípulos. 1.2. Ninguém deve ser julgado. Quando nós lemos de início, Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. De imediato, a nossa conclusão é que não podemos julgar a nada e a ninguém. Mas 1.2, ninguém deve ser julgado, é uma interrogação. O cristão não está impedido de emitir algum tipo de julgamento, parecer ou opinião. Quando nós olhamos a Bíblia como um todo, eu sempre falo isso, que é bom ler um versículo e entendê-lo, mas dentro de um texto todo, dentro de um contexto, e também juntando toda a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, por mais que ela é formada por 66 livros, você já conhece bibliologia, mas é importante para a sua compreensão não isolar um versículo para criar-se uma doutrina, para criar-se um comportamento. Quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados, nós entendemos que o cristão não está impedido de emitir algum tipo de julgamento, parecer ou opinião. Por quê? Porque Jesus ele não contradiz a sua palavra. Até mesmo Jesus ele profere um julgamento, chamando alguns de cães e porcos, Mateus capítulo 7, versículo 6, hipócritas, escribas e fariseus, Mateus capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, verso 2, 5 e 16. Jesus ele faz esse tipo de julgamento, ele consegue reconhecer, porque ele conhece a natureza, a essência de cada ser humano, de cada pessoa. Paulo também, ao julgar irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:12, 1 aos Tessalonicenses 2, versos 14 e 15, e primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, até o apóstolo João, ele vai tratar sobre este assunto, discernir, entender, compreender todo o tipo de pessoa. E aí ninguém deve ser julgado. Nós entenderemos dentro desta lição que há casos específicos que uma pessoa ou várias pessoas serão levadas a julgamento, mas qual a maneira correta de exercer um julgamento? O julgamento não pode ser desprezado, mas com cuidado, pois Jesus conhecia a natureza, o contrário de nós. A diferença é que quando Jesus julga qualquer tipo de pessoa, ele conhece todos os elementos envolvidos na vida da pessoa. Mas eu, como ser humano, você como uma pessoa também, como ser humano, você não consegue ter uma visão como a de Jesus.
a nossa compreensão, o nosso discernimento, ele é limitado às nossas capacidades, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós sentimos. Então, este é o perigo de exercer algum tipo de julgamento. 1.3. O julgamento defendido por Jesus. Não julgueis. Mateus capítulo 7, versículo 1, eu até anotei aqui no quadro. Mateus capítulo 7, versículo 1, no Novo Testamento interlinear, está o seguinte: me crinete ina me critete, que é não julgueis para que não sejais julgados. Esta palavra, ela significa justamente a pessoa que assume o ofício de juiz. É uma pessoa que se coloca acima de todas as demais e na condição de juiz, porque o juiz é quem pode julgar e dar a sentença mediante os fatos recolhidos. Mas quando Jesus fala a respeito deste julgamento, ele está dizendo que a pessoa não pode se colocar na condição de um juiz. Por quê? Porque a palavra crinete significa decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir, selecionar, separar, determinar, julgar, pronunciar julgamento. Portanto, assumir o ofício de juiz. Proibindo julgar pelas nossas observações ou aparência pessoal, foi o que Jesus proibiu. Você vê algo acontecendo, ou você vê uma característica de uma pessoa, um comportamento de uma pessoa, e você já imediatamente você traz um julgamento sobre aquela pessoa ou sobre aquela condição, sem conhecer o que está na sua essência, sem saber o que a levou a praticar tal comportamento, sem saber o que a pessoa está pensando, sem saber o que a pessoa está passando, sem saber o que a pessoa está sentindo. É justamente esse tipo de comportamento, proibindo julgar pelas nossas observações ou aparência pessoal. Jesus também foi julgado pelos escribas. Até Jesus passou por julgamentos errados. Por quê? Porque Jesus ele comia com os pecadores. E aí quando nós entramos na questão de julgamento, eu até me lembrei dentro deste assunto, sobre aquele versículo, Mateus capítulo 18, versículo 20, que vai dizer que, pois, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Muitas pessoas equivocadamente usam essa referência para justificar a frequência de poucas pessoas em uma reunião, em um culto, dizendo o seguinte: irmãos, Jesus ele prometeu que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no meu nome ou no nome dele, ele estaria presente. Então não se preocupe, tem poucas pessoas, mas já somos mais de 2 pessoas. Jesus se faz presente. Meus irmãos, quando Jesus proferiu este versículo registrado por Mateus, Jesus estava tratando sobre a reconciliação entre 2 irmãos. E aí quando nós vamos para Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, você vai ver que uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas se estabelece o fato. Para que houvesse um julgamento, desde o Antigo Testamento, eram necessários de 2 a 3 pessoas, no mínimo, para julgar um comportamento, uma ação, uma atitude de uma pessoa. E aí, quando nós olhamos sobre a questão do julgamento defendido por Jesus, entramos justamente nessa questão. Devemos tomar muito cuidado ao julgar alguém, saber proceder diante de qualquer situação. É muito importante entender isso. Segundo tópico, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Antes de julgar qualquer pessoa, qualquer ação, é interessante olhar para nós mesmos. Eu tenho condições de julgar?
Sou perfeito? Será que o meu comportamento, a minha atitude não está pior do que a pessoa que eu quero julgar? 2.1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Por quê? Porque procuramos falhas no outro e sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa referente às nossas falhas, que podem ser mais graves ainda. É o que Jesus diz. Antes que eu venha querer tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso tirar a tora, a trave, que literalmente é um pedaço de madeira que está nos meus olhos. Por quê? Porque eu enxergo de repente uma pequena falha na pessoa, mas não enxergo em mim as grandes falhas que eu carrego. E aí a lição comenta, o comentarista pastor Osiel Gomes traz sobre Davi, que adulterou e matou. Até quando ele arquitetou a morte, e aí depois ele se deita com Batseba. E quando o profeta Natan vai até ele e conta a história do viajante que matou a única ovelha de um homem pobre, ele julga tal homem digno de morte, não pensando no seu próprio erro, dizendo que aquele homem que fez aquilo deveria pagar com a própria vida, deveria perder a sua vida. E aí Natan fala, é justamente este homem. Apertou para Davi, não apertou? Aí Davi cai em si, reconhece o seu pecado, a sua transgressão, e ele vai para Deus buscar perdão. Por quê? Porque até então ele não enxergava os seus erros, os seus pecados, mas enxergava os erros de outras pessoas. É muito fácil julgar alguém, mas compreender, perdoar, amar, ser longânimo, não é fácil, mas é necessário porque faz parte das características de um verdadeiro cristão. 2.2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. João 8, verso 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando os fariseus, os hipócritas levaram aquela mulher pega no ato do pecado, não acharam o homem, né? Só levaram a mulher. Levaram a mulher até Jesus para testar Jesus, para saber como que ele ia agir. E o pessoal querendo tirar pedra na mulher. E aí Jesus diz, atire a primeira pedra quem não tiver pecado algum. Aí diz a palavra que foram retirando-se um após o outro. Ficou somente Jesus e a mulher. Tem coisas na vida, tem situações na vida que é só a pessoa e Jesus. Só Jesus e a pessoa. Paulo recomenda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo estava falando sobre a ceia, sobre a posição, sobre a postura da pessoa ao participar da ceia. E ele diz o seguinte, nas nossas palavras, ao invés de cada um examinar o outro, esqueça o outro e preocupe-se consigo mesmo. Qual é a condição em que você está para participar da ceia do Senhor? E aí, os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, autoconfiantes, que foram duramente repreendidos por Jesus. Tem pessoas que são tão santas demais, santos demais, que não veem as suas transgressões, os seus pecados, mas veem erros em todas as pessoas. Ah, mas o fulano não devia fazer isso. Ah, mas a fulana agiu errado ao fazer tal coisa. Que mundo é esse? Que cristianismo é esse? Que nós testificamos, sendo sal e luz, agindo desta maneira. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. 2.3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Mas Sérgio, como eu vou fazer então para não julgar precipitadamente? O que eu vou fazer então, Sérgio, para não julgar precipitadamente
o meu próximo? Existem alguns princípios. O primeiro, reconhecer que temos falhas e imperfeições. Quando for julgar alguém, avaliar alguém, lembre-se de que você também tem falha e tem imperfeição. Segundo, relacionar-se com o próximo com o mesmo amor de Jesus. Jesus teve situações, como no caso dos escribas e fariseus, que ele repreendia duramente, fortemente aquelas pessoas. Mas os pecadores, famintos, pobres e necessitados que vinham até Jesus em busca de um socorro, em busca de um perdão, em busca de um milagre, Jesus não desprezava. Por quê? Porque Jesus conhecia o que estava dentro da pessoa. Jesus sabia da sinceridade de cada um. Até as pessoas que tocavam em Jesus, que precisavam, que acreditavam, saíam com milagre. Pessoas famintas que, depois dos ensinamentos, Jesus não despedia sem alimento. Por quê? Porque Jesus é amor, Deus é amor. Terceiro, não esquecer que assim como fomos alcançados pela graça, devemos tratar da mesma maneira. Se nós fomos perdoados por Deus, por que também não podemos perdoar as outras pessoas? Qual é a dificuldade que nós temos de perdoar as outras pessoas? Pensa nisso, pensa a respeito. Por quê? Queremos ser perdoados, mas para liberar perdão, temos dificuldades. Quarto passo, ao invés de julgar as pessoas, devemos orar para que Deus lhe conceda um novo recomeço, pois Deus é bom e misericordioso. A Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado ao homem é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se uma pessoa errou, ela se arrependeu, quem somos nós para julgá-la? Cabe o julgamento a Deus sobre todas as pessoas. Terceiro e último tópico. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? 3.1. Deus é severo? Sim. Paulo orienta a considerar a bondade e severidade do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 22, carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós entendemos que devemos considerar a bondade e a severidade. Portanto, Deus tem duas características, dois comportamentos distintos, que é a sua bondade e a sua severidade. Deus é amor, mas também Deus ele é justiça. A bondade de Deus expressa através da salvação em Jesus. E a severidade, porque aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vai dizer, Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão, ou separados estão da glória de Deus. E quem é capaz de ligar novamente o homem a Deus? A pessoa bendita de Jesus. 3.2. Como Deus nos julga? O julgamento de Deus é diferente da nossa noção de julgamento. Por quê? Porque Deus age com retidão e justiça. Isaías 45, 21, 2 Timóteo 4, versículo 8. Sendo justo, estabeleceu leis éticas e morais para serem praticadas. Quem fez isso? Deus, através de Jesus. Abençoando aqueles que a seguem e julgando os que a desobedecem insistentemente. Deuteronômio 7, versículo 9 e 12. Portanto, o julgamento de Deus é perfeito, pois conhece mente e coração. Nós vemos só o que está à nossa frente. Deus, ele vai além da nossa visão, além daquilo que nós alcançamos através das nossas percepções e dos nossos sentidos. É dessa maneira que Deus nos julga, com retidão e justiça, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Nada escapa aos olhos de Deus. 3.3. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Atos capítulo 13, versículo 22, escrito por Lucas, você vai perceber que Davi, um homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi pecou
Davi errou. Davi assassinou, mandou assassinar. Se arrependeu? Arrependeu. Por quê? Porque quando pecou, experimentou a justiça divina. E Êxodo 34, 7 diz que Deus não tem por inocente o pecador. Mesmo com o arrependimento de Davi, diante a repreensão do profeta Natã, você vai perceber que Davi é perdoado, mas a consequência dos seus atos iriam acontecer. O fato de Deus perdoar um crime não significa que a pessoa não terá que pagar pelo seu crime. Uma coisa é o perdão, a outra coisa é a consequência da transgressão, a consequência do ato. A severidade é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, escondem os seus pecados, mas para aqueles que confessam e deixam, experimentam a bondade de Deus. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. 3.3. Portanto, já na conclusão, não julgar precipitadamente como Jesus ensinou, não tomando a posição de juiz, nem pela sua aparência exterior. Quando formos avaliar alguém de maneira criteriosa, sensata e lúcida, é o comportamento do cristão. Existem situações, como por exemplo, quando Paulo exorta o irmão impuro dentro da igreja de Corinto, e outras situações que também aconteceram em outras igrejas, você vai perceber que a igreja, como ela tem um princípio bíblico e não ouviu o caso por uma única boca, mas outras testemunhas, desde que não sejam testemunhas falsas, levam o caso para ser examinado e pelo princípio bíblico, aí sim a pessoa poderá ser desligada ou ligada à comunhão. Mas de que maneira isso é feito? Através de princípios criteriosos de um grupo de pessoas que vão agir diferentemente de uma única pessoa que vê um caso e já sai julgando precipitadamente, sem saber o que aconteceu, sem saber se foi verdade, se foi mentira. E é justamente isso que nós entendemos dentro desta lição, que Jesus, que Deus é quem julga todas as coisas, e o seu julgamento ele é reto e ele é justo, ele não falha. Mas o julgamento do homem, ele pode falhar em algum momento. Que antes de julgar qualquer pessoa ou comportamento, olhemos para nós primeiro, para saber se temos condições para tal, e pedir perdão diante de Deus das nossas falhas, e que Deus também venha perdoar as pessoas que têm também cometido falhas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito ou perfeita. Entenda isso. A palavra de Deus ela é para ser ensinada, para ser pregada com amor. Esse é o nosso papel de cristão. Essa é a nossa função como igreja que prega a verdade. Falar a verdade e deixar que Deus vai trabalhar na vida de cada pessoa mediante a sua entrega a Ele. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal e, se possível, se for necessário, se for importante, deixe os seus comentários a respeito deste assunto. E até o próximo vídeo, dando sequência às últimas lições do segundo trimestre de 2022. Aguardando já ansiosamente as próximas aulas do terceiro trimestre, que já temos a revista do terceiro trimestre, que com certeza continuará sendo bênção nas nossas vidas e continuaremos crescendo para a glória do Senhor.